Olá, pessoal, muito boa noite. Chegamos ao nosso terceiro dia, ou a terceira noite, na verdade, dessa série de lives que nós estamos fazendo sob o guarda-chuva de gestão da inadimplência 360 graus. Começamos anteontem comigo, quando eu apresentei a primeira perna do tripé, a primeira perna política de cobrança. Falamos de réguas de cobrança, falamos de posicionamentos de cobrança, falamos de medidas preventivas para prevenir, né, o risco da inadimplência. Isso na primeira aula anteontem. Ontem nós conversamos sobre sistemas, que é o segundo componente desse tripé, sistemas para darem efetividade à cobrança, para que a gente possa gerenciar a inadimplência em números aceitáveis. Então, falei com o Marco, que é CEO da Caltech, e conversamos sobre sistemas de cobrança, o que que eles têm que ter, enfim. Se você não assistiu, olha aí tem um link aí nos comentários do chat, dá para você assistir. Vai lá e assiste. E hoje nós vamos falar sobre a terceira perna, que é pessoas. Então, não adianta eu ter uma boa política de cobrança, um sistema legal se eu não tiver pessoas preparadas, não adianta eu ter pessoas se eu não tenho política, enfim, qualquer um dos três tornará a cobrança, a gestão da inadimplência capenga. E nós estamos falando 360 graus, porque a ideia é dar um panorama realmente por tudo aquilo que permeia. E a semana que vem, na segunda-feira, a Patrícia vai estar com a gente, onde nós vamos conversar sobre a cobrança, sobre a inadimplência do ponto de vista jurídico. Eu sou o Dorival Machado e eu trabalho com esse assunto desde 1994. Eu comecei minha carreira em cobrança de banco, depois eu segui por algumas empresas, poucas, quatro ou cinco empresas, todas vocês conhecem, são multinacionais, e em 91 eu criei a DMC3 Consultoria, minha empresa que até hoje eu tenho, são 34, né? 34 anos que existe a empresa, e em 94 a gente começou a trabalhar na área de recuperação de crédito. Então, são 31 anos trabalhando com esse assunto. Tenho muita história para contar, muitos exemplos para dar, muitos trabalhos realizados, várias conquistas, né, que a gente teve esse tempo todo. Trabalho fortemente para escolas. Escolas têm uma inadimplência complicada, porque as escolas, você não pode suspender o serviço, você tem que continuar prestando serviço, mesmo se a pessoa não paga, se é o pai do aluno não paga, ou se é o próprio aluno na faculdade que não paga. Ainda assim, a escola não pode suspender o serviço, porque a lei assim o obriga. E assim como nós temos a lei das mensalidades escolares, nós temos a lei do inquilinato, que define como tratar essa questão para locador e locatário. Nós temos a lei dos planos de saúde, que define como regulamentar também a cobrança dos planos de saúde. Enfim, nós temos Código de Defesa do Consumidor, nós temos Código Civil, nós temos LGPD, enfim, temos uma série de legislações aí que são importantes. Mas eu destaco que, além do segmento da educação, que eu tenho trabalhado bastante, eu já trabalhei para supermercado, para operadoras de telefonia, para bancos, para enfim, empresas metalúrgicas, lojas, enfim, tenho trabalhado para diversos segmentos e ninguém engana durante muito tempo. Então, são 30 anos trabalhando aí, 31 anos trabalhando e produzindo resultados. Né? Hoje, nós temos aqui como incumbência falar das pessoas, que é o terceiro aspecto do nosso tripé. Eu vou aqui abrir já o compartilhamento de tela para que vocês possam seguir comigo. Então, nós estamos aqui, esse é o nosso título, Tendências de Inovação. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas na cobrança, o terceiro aspectos do tripé aí, né? Bom, o que mudou no mercado nos últimos 12 meses? É uma coisa que a gente precisa dar um destaque. Algumas coisas mudaram, não sei se você percebeu, mas um avanço acelerado da inteligência artificial na cobrança, a automação passou a ser praticamente obrigatória,
Não dá mais para a gente continuar fazendo à mão, né, muitas coisas. A maior exigência de habilidades comportamentais nas equipes de cobrança, os consumidores cada vez mais sabedores dos seus direitos, eles sabem os direitos que têm, muitas vezes deveres eles não querem saber, mas direitos eles sabem. Né? Mais exigentes, eu sempre falo, às vezes eles sabem mais dever do que a gente de cobrar. Né? Há um crescimento do trabalho híbrido, né, remoto, então isso também exige determinadas competências, exigências legais, como eu acabei de falar, da LGPD e afins aí. Há uma integração maior da cobrança com áreas estratégicas da empresa, então cobrança com área comercial, cobrança com crédito, com área jurídica, enfim, atendimento. A área de cobrança, ou atividade de cobrança, ela tem que estar integrada cada vez mais. Então, isso vem mudando ao longo desses 12 meses. Outra coisa é o foco em indicadores de desempenho. Não dá mais para trabalhar em cobrança no achômetro. Então, ou a gente cria indicadores e corre atrás desses indicadores para provar a nossa competência em termos de cobrança, ou a gente vai ficar achando que está bom, que está ruim, só olhando. Eu tinha 10 para receber, recebi 9, então é inadimplência de 10%, inadimplência de 1. Esse é um número muito raso. Tem outros componentes, outros indicadores que a gente precisa trabalhar. E a escassez de talentos, que é uma coisa que vem sendo sentida por todas as empresas, todos os empresários, eu converso com vários, todos reclamam da falta de mão de obra qualificada. Então, se você que está me assistindo, você que é gestor, você certamente tem enfrentado esse problema de ter gente qualificada. E você que está assistindo, que não é um gestor, mas que é uma pessoa que está na linha de frente, que está na cobrança ativa, que vai lá, que cobra, como eu falo, que carrega o piano, carregar o piano é pesado. Se você é gestor, se preocupe em ter o seu time engajado. E se você faz parte do time, se preocupe em crescer e entregar mais do que o esperado para você ser valorizado, porque o mercado está carente de profissionais nesse sentido. Eu não sei se você parou para pensar, mas você já se deu conta dessas alterações, de tudo que eu falei aqui, de outras coisas mais, você já se deu conta, você parou para pensar nisso que está rolando, né, está criando esse novo ambiente, né? Eu não sei se você percebeu também, e aí vale para todo mundo, que algumas competências na área dos profissionais que cobram, nosso foco aqui hoje é só pessoas, perderam força. Então, algumas competências estão demodé, vamos chamar assim, estão caindo em desuso. Por exemplo, a cobrança agressiva. A cobrança agressiva está cada vez mais em desuso, porque essas abordagens que forçam o cliente, elas não se alinham mais com grande parte das empresas da atualidade, até por questões de legislação. Isso está sendo substituído por uma flexibilidade maior, uma resiliência empática, ou seja, eu saber cobrar, saber até persistir, insistir, mas, sabe, sabendo também, calçando o sapato do outro, entendendo o problema do outro e tentando achar a melhor solução para ele. Então, a cobrança agressiva está cada vez mais em desuso. Pressionar ao extremo está em baixa também, é o que eu falo aí. Intimidar, tentar provocar a pessoa no sentido de causar medo. Se você não pagar, nós vamos te protestar. Se você não pagar, a gente vai incluir seu nome. Tudo isso é verdade, mas tudo isso depende da forma como você fala. Então, isso expõe a empresa a riscos jurídicos e riscos de imagem. Está sendo substituído por uma quê? Comunicação mais estratégica, uma comunicação mais um foco na construção de acordos entre você, que está cobrando, e quem está sendo cobrado do outro lado. E outra coisa que está também decadente é o domínio técnico, só o domínio técnico. Não basta só você entender tecnicamente da cobrança, sabe? Fazer contato, registrar as promessas no seu sistema, ou seja, lá nos seus controles. O mercado está exigindo mais do que isso. Tá? Ele exige mais conhecimentos de CRM, conhecimentos de indicadores, de uma regra de cobrança mais aprofundada, mais adequada a uma determinada categoria de cliente, mais adequado a um determinado prazo, enfim. Então, esse domínio técnico está sendo
digamos assim, agregado, está se somando, está robustecendo a quê? A capacidade analítica e adaptação a essas novas tecnologias todas que estão acontecendo, né? Então, isso são algumas competências que estão em queda. Então, para você pensar, eu não sei o quanto você pratica disso e de que maneira você pratica isso. Para você que é gestor que está me ouvindo, eu não sei o quanto você avalia isso, eu não sei o quanto que ainda existe na sua equipe, mas está cada vez mais decadente. Por outro lado, a gente tem competências em alta. Então, o que está em crescimento? O que está em alta? A inteligência emocional está em alta, sabe? É ler o cliente, né? É uma abordagem adequada ao perfil do cliente da dívida. É a capacidade de analisar, interpretar dados para tomar decisões. Então, é o uso de painéis de controle, de indicadores, os KPIs, os indicadores-chave de qualidade, saber lê-los, saber interpretá-los, saber tirar conclusões, saber o que fazer com eles. E a questão do domínio de sistemas e novas tecnologias, que é essa adaptabilidade digital. Essas são algumas que estão em alta, além da comunicação estratégica, né, e mais humanizada, da mentalidade na solução e foco no cliente, da colaboração entre os setores, entre os departamentos que eu já falei anteriormente. E aí eu queria que você parasse por 10 segundos e pensasse. Como você avalia o seu time? Você que está me assistindo, que é um gestor, que é um líder, seja lá o nome que tenha na sua empresa, mas que gerencia uma equipe. Como você avalia o seu time em relação a essas competências, ou até eventualmente até a outras competências que você tenha na sua empresa, somadas àquelas que eu acabei de apresentar, ou outras que sejam específicas da sua empresa, mas essas que eu te apresentei são de linhas gerais, aquelas que o mercado está cobrando aí, e aí você acrescenta aquelas que são mais específicas. Como é que você avalia o seu time? Você diria que seu time está legal ou seu time carece de preparo? Você tem ferramentas que proporcionem uma análise do seu time sem subjetividade? Você tem como fazer isso? Algum tipo de ferramenta? Eu estou falando de gestão de pessoas. Eu não sei se a sua empresa tem lá um RH, e o RH te ajuda nisso. Se é uma empresa menor, nem tem, mas se você tem uma ferramenta específica que possa te ajudar, eu vou citar uma só, porque eu tenho mais, mas essas outras eu vou apresentar mais adiante com quem caminhar com a gente. Para você não ficar sem uma ferramenta agora, chama-se matriz de mapeamento de competências. O que é uma matriz de mapeamento de competências? Olha aí que você vai ver. Na linha da esquerda você tem a dimensão avaliada, e aí você coloca as competências que vão ser cobradas dentro do seu negócio. Do ladinho direito, na outra coluna, você tem nota de 1 a 5, onde 1 é muito ruim e 5 é excelente, e aí tem as intermediárias. E aí você tem o que significa. Por exemplo, o 3 significa regular, o 2 significa baixo, né? E assim vai. E aí, do ladinho mais direito, aí você tem isso em termos de gráfico. Então, olhando o gráfico, você sabe as melhores competências e as piores competências na avaliação sua da sua equipe. Ah, se você que está aqui, você é o que carrega o piano, que vai lá, que fica na cobrança, na linha de frente, você não é um gestor, pega isso aqui e faz a sua autoanálise. Analisa você com relação a você mesmo. Não precisa mentir, porque é você com você mesmo, você com sua confiança. Existem outros, existem mapeamento 360 graus, existem roleplay, existem simulações, existe uma série de outras coisas que eu tenho, eu falo adiante, lá no final, com quem estiver com a gente e que acompanhar a gente no andamento desse trabalho. Então, fica comigo até o final, porque você vai ver mais coisas sobre esse assunto. O cenário, hoje, ele exige o quê? Ele exige competências, que eu acabei de falar, e essas competências elevadas ao extremo. Ao extremo significa alta performance. Então, eu preciso de gente, olhando aquela tela anterior, que tenha tudo 5, porque 5 é o excelente, né? Ou 4, no mínimo. 3 já é ruim, porque 3 é basicamente o meio do caminho. Então, eu preciso de gente, uma equipe de alta performance na produção de resultados na recuperação de crédito. E o que é uma equipe de alta performance na recuperação de crédito, ou uma equipe de alto desempenho, como você queira chamar? Então, alguns conceitos-chave.
são aqueles caras que entregam acima da média. Eu estava lendo um estudo outro dia que ele afirmava o seguinte: 10% dos profissionais são acima da média, são caras que entregam mais do que o esperado. 40% são pessoas necessárias, então tem o extraordinário que é 10%. Os necessários são 40%, aqueles caras que fazem o que tem que ser feito. Ele faz certinho o que tem que ser feito e só, nada mais do que isso, nada menos também. Ele entrega o que tem que entregar. E 50% são desnecessários, ou seja, se você demitir, se for mandado embora, não vão fazer diferença. Isso é um estudo, e aí para você pensar. Então eu preciso, alta performance é quem entrega mais do que. Isso é alta performance. É um cara que é um time de sinergia, que tem colaboração intensa entre os membros do grupo. Eu estou falando de um time. É autonomia e responsabilidade. Eles têm liberdade, o seu time tem liberdade, porém compromisso com o resultado. Essa liberdade vai de onde? Que autonomia ele tem? Está lá na política de cobrança que você já desenhou. Qual é a alçada, até onde ele vai e até onde ele não pode mais ir. E um time de alta performance é alinhado com o propósito, ele tem uma clareza do impacto do trabalho dele em relação aos resultados da empresa. E isso é uma equipe, são os conceitos-chave de uma equipe de alta performance para você pensar. E como é que eu crio uma equipe de alta performance? Né? Vamos lá. Eu tenho que contratar gente, recrutar gente, selecionar, na verdade, gente, com base no quê? Nessas competências técnicas e comportamentais que eu acabei de falar, e outras que você possa incluir específicas da sua empresa, do seu negócio. Então, eu preciso selecionar, eu estou montando uma equipe, tá? Eu estou montando uma equipe, eu preciso buscar gente que tenha o domínio de régua de cobrança, ou seja, competência técnica, saiba interpretar uma régua de cobrança, que saiba entender que determinados perfis de clientes eu tenho que, por exemplo, ter uma atitude preventiva 5 dias antes. E aí eu vou ver qual é o melhor canal de falar com esses caras 5 dias antes, porque se eu não fizer isso, esse cara esquece de pagar. Então, competência técnica, conhecimento básico de legislação, já falei, né? Capacidade de negociar com perfis diferentes de dívida e de pessoas. Então, determinada pessoa tem uma dívida e determinada pessoa tem um perfil comportamental mais explodidinho ou mais negociador, mais difícil de lidar, e a dívida dele é essa, de tanto tempo ou mais recente. Então, de dívida e de pessoa. E a competência técnica está aí. Em como é que eu vou trabalhar e cobrar essas pessoas? Sabe? E outro nível de competência são a tal das soft skills, que são as habilidades comportamentais, que é a empatia, a flexibilidade, a comunicação clara. O cara que é muito radical fica difícil, o cara que é muito rígido fica difícil, tá? Outra coisa é a capacidade analítica e foco nas soluções, que é uma atividade comportamental, analisar e dar foco em solução. Eu estou, por exemplo, eu estou fazendo um contato contigo, não é para criar problema, é para tentar junto uma solução. Sabe? Eu estou falando com você agora, porque se você deixar para pagar daqui a 15 dias, você vai pagar corrigido até lá. E se você pagar agora, ou depois de amanhã, ou amanhã, você vai pagar com menos encargos. Então, isso é o quê? É uma cobrança positiva. E também, como habilidades comportamentais, a habilidade de trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe significa eu dar um feedback do que eu achei, receber o feedback do que o outro achou, e assim vai. E temos aí também a outra questão que é cultural, né? Que é o fit cultural. O que é o fit cultural? É o alinhamento com os valores e estilo da própria empresa. Quer dizer, o cara tem um perfil compatível com a cultura da cobrança humanizada, por exemplo. Se ele tem, beleza. Se ele não tem, ele precisa desenvolver essa habilidade, ou se isso faz parte do jeitão de ser dele, ele não serve para a gente. Então, outra coisa é a atitude colaborativa e foco no cliente, né? Então, pensa nisso. Uma pessoa, por exemplo, voltando aqui, um cara, por exemplo, que acha que tem que pressionar demais o cliente, que tem que apertar até espanar, de repente ele não se coaduna com o que a gente quer. Então, ele não tem o fit cultural da nossa cobrança humanizada, uma cobrança mais pensando no indivíduo, calçando o sapato dele. Então, eu quero uma equipe de alta performance, pensando na seleção, é isso. Mas eu preciso integrar essa pessoa, que é o que a gente chama de um onboard, né? Que é um onboard a bordo.
Quer dizer, eu preciso trazer esse cara para a cultura e para os processos de como são feitos na nossa empresa e que ferramentas a gente utiliza para isso. E aí um acompanhamento, por exemplo, de 30, 60, 90 dias para que a pessoa pegue o jeitão, é sempre uma sugestão que a gente dá quando a gente está montando uma equipe de alta performance. O terceiro ponto é a capacitação. Então, eu contratei a pessoa, eu vou integrar essa pessoa, eu vou trabalhar fortemente na capacitação, nos treinamentos frequentes sobre técnicas, sobre ferramentas, sabe, sobre comportamentos, enfim, eu vou trabalhar no estímulo ao autodesenvolvimento, estimular a pessoa para frente, para cima, como líder. Gosto muito da metodologia Disney, porque eles trabalham exatamente assim. Teu papel como líder é impulsionar o subordinado para frente e para cima sempre. É a criação de uma cultura de aprendizado contínuo. Não esperar, e eu sempre falo, você que está aqui, que não é um gestor, não fica só esperando a empresa te suprir. Corre atrás, vai para o YouTube, compra um livro, lê um livro, baixa na internet, tem um monte. Ah, quero um livro legal, Armas da Persuasão. Pronto, acabei de te dar um aí para você fazer um download que fala sobre persuasão, do Robert Cialdini. Armas da Persuasão. Vai atrás. Então, não fica esperando. Treinamento é uma coisa que é repetição. Eu sempre falo, o time não treina para jogar no domingo? Ele treina. Só que o adversário também está treinando para jogar no domingo também. Então, na verdade, o que é treinamento? Como muda? Como é que muda comportamento? Como é que eu consigo resultado? Repetição, 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 repetição. Assisti uma palestra semana passada que o CEO de uma empresa falava o seguinte: das 8 às 8h45, a área de vendas dele, todos os dias faz role-play, simulações de atendimento de quebra de objeções. Todos os dias, 45 minutos. Porque a hora que surgir a objeção, eles estão treinados para responder. Então, pensa nisso, você que é um gestor que está aqui. Treinamentos frequentes, hein? Enfim, negociação humanizada, abordagem consultiva, treinamentos mais técnicos, enfim, treinar, treinar, treinar. Vou te dar um exemplo de um caso, eu tenho vários outros que mais lá para o final, quem continuar com a gente vai ouvir. Mas vou dar só um exemplo de treinamento que produziu resultado. Olha só, um banco, ele me contratou um tempo atrás para isso. Eles faziam 80 contatos por dia por operador. Então, ele levava de 5 a 7 minutos aí por contato. E fazendo aquele mapeamento de competências que eu mostrei para vocês, entre a competência, a nota e o gap, ou seja, ele era regular, quanto que ele precisa para evoluir, o que está ruim, a gente identificou o quê? Falta de objetividade, dispersão nas conversas e ausência de um roteiro. Qual foi a ação empreendida? Foi um treinamento com técnicas de condução mais direta ao ponto, o uso de um roteiro, como usar esse roteiro, treinamento para isso, e maneiras de interromper o cliente com elegância. Porque aqui tem aquele cara que fica falando, eu sei, eu concordo consigo, e também gostaria de dizer, você cortou o cliente, cortou o inadimplente lá. Depois de 60 dias, os contatos subiram de 80 para 160 e o tempo médio caiu de 3 para 3 minutos e 40 segundos. E com isso houve um aumento de 25% nas promessas diárias, sabe? O que gerou mais confiança, controle das interações com os inadimplentes. Então, eu não tenho dúvida que o treinamento funciona. Tá? Não tenho dúvida. Outra coisa que eu vou deixar para vocês, que eu vou deixar para quem estiver comigo, são aulas que eu gravei, algumas aulas que eu gravei para você que é um gestor que está aí me vendo, treinar a sua equipe. Você pega essa aula, está pronta, treina a sua equipe. Treina em fases da venda, fases da cobrança, lidando com tipos diferentes de inadimplentes e técnicas de negociação. São 3 aulas, em torno de 30 minutos cada aula, mostrando como fazer isso. Então, eu não tenho dúvida que o treinamento funciona. Outra coisa, e reforçando, é que reforçar a cultura da empresa, que é de evolução constante. Aprender é uma rotina, não é uma exceção. E aí você que é um líder reforça pelas suas atitudes. Reconhece quem aplica, quem se desenvolve, quem
lê um material, quem lê um livro, quem viu um vídeo no YouTube que está repassando, está sugerindo, enfim, valorizar as pessoas que estão tentando o quê? Entregar mais. O aprendizado vira uma vantagem competitiva. Por quê? Porque equipes mais preparadas se tornam engajadas e mais produtivas. Então, isso é fundamental. Outra coisa, na montagem de uma equipe de alta performance ou de alto desempenho, é a criação de metas. Não dá para. Quando você tem uma meta, você sabe onde você quer chegar. Se você não tem uma meta, qualquer número serve. Já ouviram essa história, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, metas claras, sabe? Todos sabem exatamente o que é esperado. Por exemplo, valor a recuperar, número de contatos, metas realistas, sabe? Que consideram histórico, não é uma coisa absurda, doida. Considera a carteira, considera os recursos disponíveis, né? Individuais e coletivas, que é legal, combina a responsabilidade individual com do time. Isso é muito importante para engajar o time, né? Meta que é individual e meta que é a somatória dos individuais para virar a performance do time. Outra coisa para a equipe de alta performance é trabalhar com KPIs, com os indicadores-chave de desempenho, traduzindo. Então, são métricas. Por exemplo, taxa de recuperação. Qual é a taxa de recuperação? É o valor que foi recuperado em relação ao valor que estava em aberto, vai dar um percentual. No mês seguinte, o valor que foi recuperado em relação ao que estava em aberto cresceu, diminuiu. São métricas. Tempo médio de negociação. Entre o primeiro contato e o encerramento, quanto tempo levou? Levava 14 dias, agora baixou para 10. Ótimo. Então, as nossas ferramentas estão melhorando, as nossas práticas estão melhorando e provavelmente o seu desempenho está melhorando. Índice de promessas cumpridas. Então, aumentou o índice de promessas. A X pessoas em relação ao total cumpriram o que foi prometido. Aumentou em relação ao mês anterior. O cara é bonzinho? Não, você fez, você despertou, você firmou compromisso, você foi convincente, você usou perguntas para confirmar tudo aquilo que estava sendo dito, para buscar o compromisso, o comprometimento. Número de acordos quebrados, reduziu o número de acordos quebrados, é a mesma coisa, significa que você conseguiu ler a necessidade do cliente e chegar próximo de uma solução que fosse satisfatória para a sua empresa e possível para ele. E aí reduziu o número de acordos quebrados, que cabia no bolso. Contatos efetivos por canal. Não, a gente tinha um índice de X% quando enviava e-mails de cobrança para esta determinada carteira ou para esse determinado perfil. Agora, a gente largou de trabalhar com e-mail e está trabalhando com WhatsApp, por exemplo, e melhorou. Significa que você percebeu que analisou e percebeu que para aquela configuração de carteira, aquele WhatsApp funciona melhor. Eu fiz um trabalho no Rio de Janeiro para uma empresa que tinha lá 4, 5 unidades, que para eles não funcionava e-mail. Nós descobrimos que o que funcionava lá era SMS, porque o perfil de cliente dele era um perfil de baixa renda, não tinha e-mail, eram mães lá de pessoal que vivia na periferia, mas o SMS ele recebia, então funcionava o SMS. Então, é isso que é analítico. Eu falo que cada vez mais a cobrança é mais inteligente. Pega no site do Serasa, que lá todo mês eles publicam lá um relatório, aí você vai ver que 50,7, se eu não me engano, 50,3 dos devedores são mulheres e 49,7 ou 0,3 são homens. Cobrar mulher é diferente de cobrar homem. Aí você olha as faixas etárias de 20, 40, 60, os devedores se encaixam dentro dessas faixas. Onde é que estão os maiores? Acho que é 20, 40, se eu não me engano, ou 30, 40. É diferente cobrar alguém nessa faixa do que cobrar alguém mais velho ou de cobrar alguém mais novo. São estágios de vida diferentes. A cobrança tem que ser inteligente para adaptar perfis de roteiros diferentes para cobrar, scripts diferentes para cobrar essas pessoas. E aí, quando você esquece de tudo isso, você cobra tanto um quanto o outro do mesmo jeito e pouco importa a idade. E essas coisas fazem a diferença. A cobrança está cada vez mais inteligente. E você quer
criar sua equipe de alta performance, o compartilhamento de resultados com a equipe é fundamental. Fazer reuniões regulares para apresentar os resultados, os indicadores. Gosto muito da cultura Disney, de novo, porque toda sexta-feira é dia de reunião. Toda sexta-feira tem que ter reunião. Então, as pessoas discutem o que aconteceu na semana, o que deu certo, o que não deu, e o que vai ser feito. É obrigatório. Não é porque o gerente é bonzinho, não. Tem que ter. Ainda, o que funcionou, o que não funcionou, faz isso. Cria essa cultura dentro da sua gestão, se já não tiver. E você que está aqui, que não é gestor, sugere isso. Sabe? A equipe engajada, ela entende os números e se sente parte do resultado. E aí você faz isso com gráficos e tal, e mostra esse tipo dos resultados e tal. E outra coisa, quando você quer uma equipe de alta performance, é criar um plano de desenvolvimento. Eu vou fazer rapidinho o raciocínio. Eu tinha as competências, fiz aquela matriz de avaliação de competências, eu comparei o real e o ideal, deu um gap, e aí, para isso, eu criei indicadores, para isso, eu treinei as pessoas, e treinei as pessoas, criei um plano de desenvolvimento para isso. E o treinamento está ali com certeza. Então, cada colaborador precisa ter o seu plano de desenvolvimento individual, onde tenha a clareza dos pontos de melhoria, as ações, os prazos e quem são os responsáveis, e isso estimula o protagonismo das pessoas por resultados melhores. Aqui está um exemplo de um plano, tem outros, mas só um exemplo para você não ficar sem. Então, você tem ali do lado esquerdo a dimensão ou a competência, no meio você tem o objetivo e do lado direito as ações. Como não cabia tudo numa tela só, eu dividi em duas. E aí você pega aqui as ações, o responsável quem é, o prazo e o indicador de sucesso. Isso é um plano de desenvolvimento, acabou, está no papel, está no computador. Está lá, as pessoas sabem o que se espera dela, onde está o gap e o que vai ser feito. Você, como gestor, vai trabalhar fortemente em cima disso. Você não quer uma equipe de alta performance? Aqui eu estou te mostrando como montar. Ah, Dorival, mas eu já tenho uma equipe de alta performance. Você aplica os mesmos conceitos. Talvez você não vá aplicar o conceito da seleção, porque você já tem as pessoas, mas da matriz de avaliação, sim. Competência, desempenho, cruza, gap, monta processo. Então, a liderança, gente, moderna, ela é mais humana, sabe? Ela é estratégica, ela é focada no desenvolvimento das pessoas, porque ela acredita que desenvolver as pessoas em retribuição vão desenvolver a empresa. Esse é um processo muito legal. Eu te desenvolvo, você, como retribuição, recebe o seu salário, mas desenvolve, entrega mais, e a gente te desenvolve, você vai entregando mais, e todo mundo cresce. Essa é a ideia, né? Aí eu não sei o quanto você está próximo disso ou distante disso, mas essa é a ideia. E aí o papel do líder é fundamental, né? O papel do líder é fundamental para essa gestão ou para essa montagem de uma equipe de alta performance. Então, realizar follow-ups consistentes, estratégicos, sabe? Follow-up diário, semanal, quinzenal, de acordo com a regra de cobrança. Eu já falei, as reuniões, focado o quê? No andamento, nos obstáculos nas próximas ações. Não vale a pena só cobrar a cobrança. Traz orientação, traz clareza. É papel da liderança fazer esse follow-up. Usar os dados, as informações, com base para direcionar as conversas. Mostre indicadores, promessas cumpridas, acordos quebrados, taxa de recuperação. E pergunte o que isso significa para você? Onde você acha que você pode melhorar? O que você acha que eu posso fazer para te ajudar como um líder na área? Né? Então, transforme o dado e a reflexão numa ação. Use o feedback individual e construtivo. Feedback é uma arma poderosíssima para gestão de pessoas, sabe? O feedback quanto mais ele for dado próximo da ação, mais efetivo ele é. Então, aconteceu um fato, é o momento do feedback, não é amanhã, depois da manhã, ou na sexta, você fala na segunda-feira, aquela pessoa que você cobrou, que quase você perdeu a paciência com ela, não, isso já passou.
Mas se foi ontem, não passou ainda. Ou se foi agora de manhã, melhor ainda. Tá? Então, um exemplo do método EEC, que é exemplo, efeito, caminho. Por exemplo, no atendimento de ontem você interrompeu o cliente várias vezes. Isso é um exemplo. O que que gerou? Gerou resistência, é o efeito. Que tal treinar um pouco mais o seu ouvido, ter um pouco mais de paciência com esse inadimplente? É o caminho. Então, exemplo, efeito, caminho. Reforçar a visão e os princípios da equipe, é o papel do líder. Toda conversa é uma oportunidade para fomentar ética, empatia, resultado, disciplina, né? Alinhar a postura. E você, como líder, tem que pensar que você seja mentor, não apenas um cobrador. Não é só cobrar, mas é mostrar o caminho, ajudar, dar ferramentas. Esse é o papel do mentor. Mentoria, diferente de consultoria, diferente de um treinamento. Mentoria, você aponta o caminho, né? Consultoria, você mostra o caminho, vai fazendo junto e senta e desenha e tal. E um treinamento, você fala, ó, você pode fazer dessa maneira. Nem sempre a pessoa consegue trazer aquilo para a realidade dela, mas todos têm suas vantagens. Então, o líder de alta performance é isso, ele acompanha, ele orienta e desenvolve. Você precisa de alguma coisa para poder avançar? O que que você precisa que eu possa fazer? É o que está aqui, né? Então, gente, gestão da inadimplência num nível aceitável é política de cobrança, sistemas para dar efetividade à cobrança e equipe preparada. Equipes preparadas. Vai estar preparada? Não, a gente vai estar em preparo sempre. Importante é a consciência de que a gente tem que crescer, evoluir. Estar parado significa uma escada rolante ao contrário, você já está descendo, porque a velocidade com que as coisas estão caminhando é muito intensa, né? E aí, com isso, a gente encerra esse terceiro pilar da nossa jornada, que são as pessoas. Parece simples, né? Mas não é tão simples assim. Então, sem pessoas, não há estratégia que se sustente. E aí eu queria comentar com você o seguinte, né? Do que você já viu até aqui? Você, lá na primeira aula sobre política de cobrança, na segunda ontem com o Marcos sobre sistemas e agora com a formação de equipes, você, na minha opinião, tem dois caminhos. Um caminho, um caminho é você, tomei nota de um monte de coisa aqui, escrevi vários negócios, tive vários insights, gostei dessa ideia, gostei do livro lá que ele citou, e aí você coloca em prática esses insights que você tirou dessas nossas 3 aulas e a da Patrícia, que vai ser a quarta aula, e você aplica no seu dia a dia, testa, adapta e colhe resultados num determinado tempo. Pode não colher, pode levar mais tempo, pode levar menos tempo. Tá? Aí esse é um caminho que você decidiu trilhar. Um outro caminho que você pode trilhar é acelerar esse processo de obter mais resultados, de aumentar a recuperação de crédito, de melhorar a performance do seu time, de melhorar a performance da sua área, de ser reconhecido como aquele gestor que realmente faz a diferença, de ter aquele time que realmente faz a diferença. Você pode acelerar esse processo. E pensando nisso, o que que acontece? Eu criei um programa de mentoria estratégica chamado Mentoria Cobrança 360 Graus, que é um programa baseado em toda a minha experiência ao longo desses anos, orientada para resultado, para quem quer evoluir mais rápido, com método e com acompanhamento. Então, é hora de virar a chave e entrar para dentro desse projeto de mentoria Cobrança 360 Graus, que é um programa exclusivo e avançado que eu criei justamente para ajudar profissionais como você a superar todos esses obstáculos que a gente vem conversando ao longo dessas aulas todas. Essa mentoria é a próxima etapa para quem acompanhou as aulas gratuitas e deseja levar a sua gestão a um novo patamar. O acompanhamento é feito direto, aplicando práticas que eu desenvolvi nesses 30 anos de atuação em cobrança e recuperação de crédito. Nós vamos criar e implementar ações estruturadas e personalizadas à sua realidade. Por isso,
É um grupo reduzido, já vou chamar a sua atenção. É uma experiência voltada para gestores determinados a promover mudanças nos seus ambientes profissionais. Você vai ver que não é preciso enfrentar esses desafios sozinho, nem ficar no método de tentativa e erro. Faz, deu errado, corrige, e o tempo vai andando e as coisas vão acontecendo. Com essa mentoria 360 graus, você vai ter feedbacks, insights para rever, revolucionar, melhorar os seus resultados. Você vai aprender exatamente o que é preciso fazer para destravar o potencial da sua operação de cobrança. Entre os principais pontos, eu queria te falar alguns que são importantíssimos para você ouvir e para você pensar antes de se juntar a gente. Olha só, acabar com a questão da improvisação e implementar processos claros, do contato inicial feito por alguém da sua equipe até a negociação final, tornando a cobrança uma máquina bem azeitada, sabe, sem interrupções, sem fragmentações. Você vai aprender a liderar times com maestria, desenvolver habilidades de liderança, para motivar a sua equipe, vencer as resistências internas e criar um ambiente onde cada colaborador ou cada cobrador ele dê o seu melhor e se sinta parte de uma grande engrenagem. Criar metas alinhadas com a realidade do seu negócio. A partir do momento que a gente tem a visão do quadro da inadimplência da sua empresa, a gente consegue pensar em metas que sejam possíveis de serem alcançadas e factíveis, sabe? Sem desanimar o time. Formar cobradores com alta performance. Acabei de falar nesta aula sobre o que é um time de alta performance. Então, nós vamos te dar condições de implementar técnicas, treinamento, com acompanhamento, que vão transformar esse teu pessoal, esses cobradores comuns, digamos assim, em profissionais de elite, profissionais realmente de alta performance, confiantes, produtivos, prontos para pegar o touro à unha, né? Qualquer tipo de inadimplente, pronto para isso. Nós vamos analisar junto com você os principais indicadores chaves, porque existem um monte deles, mas quais são os mais importantes frente à sua realidade? Então, a gente vai tomar decisões embasadas, ajustar rotas rapidamente e comprovar com os resultados, provar os resultados com números, né? Padronizar e implementar régua ou réguas de cobrança, dependendo do quê? Dependendo de categoria de cliente, dependendo de perfil, dependendo de tempo de atraso. Então, isso vai garantir o quê? Consistência nas abordagens e a maximização da recuperação de crédito, porque você elaborou, desenhou uma régua adaptada àquele perfil. Então, eu queria que você percebesse que esses tópicos, eles não estão jogados aqui ao acaso. Eles são exatamente as competências que diferenciam uma baita de uma equipe de cobrança de uma operação mediana, digamos assim. Então, quando você domina esses pilares todos, você vai deixar de apagar incêndios, tá? E vai partir para uma gestão proativa, previsível, em que os resultados acontecem quase que no piloto automático, na medida que você implanta políticas, sistemas, pessoas de uma forma, vou usar o mesmo termo que falei agora há pouco, azeitada, os resultados vêm. Mas o que tudo isso significa na prática? Significa transformação. Ao final desse projeto, ao final dessa mentoria de 6 semanas, você pode esperar o quê? Uma mudança profunda na forma. Você vai ter condições de promover mudança na forma de atuação, no modelo de gestão, né? Algumas coisas são feitas imediatamente, outras vão acontecer no decorrer do tempo, a partir do momento que você tiver os recursos à sua mão. Imagine você trabalhando com um time com garra, com propósito, com drive, né, que a gente chama, com pique, sabe? Buscando o quê? Inovações, buscando melhorias, né, e num processo de demonstração de entusiasmo. Então, a desmotivação, por exemplo, se você tem um time ou algumas pessoas desmotivadas, isso vai dar lugar ao que é o compromisso, ao comprometimento, né? Cada membro da sua equipe saberá exatamente o que fazer e como fazer. Ele vai se sentir parte das conquistas.
Além disso, os processos poderão ser. Por que eu falo poderão ser? Porque você vai ter todos os recursos para fazer isso. Alguns a gente consegue fazer durante a mentoria, outros vai levar mais tempo, vão levar mais tempo. Então, processos padronizados. Então, aí você vai poder dar adeus a retrabalho e confusão. Quando você define os processos, define uma régua eficiente, cada etapa da cobrança vai fluir. Os inadimplentes serão cobrados no time certo, da melhor forma, e nada mais vai, sabe, escapar pelas mãos por falta de acompanhamento. As metas batidas e superadas, quando você ajusta as metas à realidade, como eu acabei de falar, analisando, vendo o seu quadro, e você dá meios para as pessoas atingirem, o resultado é claro. Meta batida deixa de ser uma exceção e vira uma regra. Não pode ser uma exceção. Às vezes bate, eu vi pelo material que vocês me responderam, alguns responderam que às vezes o time bate meta, às vezes não. Então, sua equipe vai passar a atingir as metas e até superar essas metas. Os objetivos de recuperação serão consistentes, mês após mês. Tomar decisões e a tomada de decisão vai ser o quê? No menor risco, porque você vai saber exatamente o momento de intervir, quando negociar, porque você tem o quê? Indicadores de desempenho. Então, você vai desenvolver uma visão estratégica que permite o quê? Ajustes finos, rápidos, que mantém a performance sempre alta. Cobradores de alta performance formados por você. Que tal se tornar um líder formador de talentos? Imagine isso dentro da sua empresa, a sua área sendo reconhecida como uma área que fornece, que forma talentos. Então, você vai ter técnicas, e com essas técnicas, seus cobradores, não sei o título, pode ser outro título na sua empresa, mas eles vão evoluir, sabe? Eles vão evoluir nas habilidades de negociação, nas habilidades de persuasão, porque você vai ter ferramentas para isso. E serão possivelmente campeões na recuperação. E isso vai, evidentemente, refletir nos índices de inadimplência da sua empresa. Você vai poder melhorar fortemente esses índices de recuperação, trazendo o dinheiro que está lá fora, trazendo o dinheiro que está na rua, que de repente esse dinheiro está fazendo falta para a sua empresa comprar um material, para a sua empresa adquirir uma propriedade, montar um galpão, comprar uma máquina, e ela perdendo competitividade porque o dinheiro está lá fora. Então, pense no impacto do seu trabalho e dessa sua performance para a saúde financeira da sua empresa. Então, você vai ter profissionais extraordinários. E eu já disse lá atrás, nessa aula de hoje mesmo, eu disse que profissionais extraordinários são só 10%, né? Em outras palavras, a mentoria vai te tirar, digamos assim, eu vou exagerar, do caos para a excelência. E você vai eliminar aquela questão, aquela sensação de enxugar gelo, sabe? Dando lugar à confiança de quem vê o plano colocado em ação e funcionando. Sabe? Você vai certamente se sentir orgulhoso pela mudança, um time unido, o processo rodando, a inadimplência caindo e o reconhecimento chegando. Pense nisso. A transformação não é só na área de cobrança, é sua como líder. E não precisa confiar nas minhas palavras se você achar que eu estou aqui falando tudo isso para te convencer. Eu estou te explicando o que você ganha se juntando a gente nesse grupo seleto, que vai trabalhar nos próximos 2 meses juntos. Então, eu vou te mostrar provas reais de algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de passar por esse processo. Meu nome é João Francisco, sou de Canoas, no Rio Grande do Sul, e tive o privilégio de fazer o curso com o professor Dorival Machado. Foi um divisor de águas na minha vida profissional, onde eu, antes de chegar no curso, eu apenas era um cobrador, fazia o trabalho de cobrança e utilizava poucas ferramentas, não tinha uma abordagem específica com o cliente. E quando eu fiz o curso, eu consegui abrir meus olhos, né, e modificar diversos processos dentro da empresa onde eu trabalhava. E casualmente também fui promovido depois do curso. A nossa inadimplência, por exemplo, nós tínhamos em torno de 12%, no fechamento do ano, em torno de 30% no fechamento do mês. E após o curso, implementando todas as dicas, as ferramentas, todos os processos que o Dorival nos passou no curso, nós conseguimos fechar a inadimplência praticamente 2 anos depois em 4,5%. Ou seja, saímos de 12 para 4,5%.
e na do mês fechava em torno de 17%, e antes era 30%. Nós implementamos várias ferramentas de cobrança ativa e preventiva, que o professor Dorival nos passou no curso, e foi o plus da minha carreira o curso, né? Foi o melhor curso que eu fiz, o curso com o Dorival Machado. Então eu recomendo, né, para quem esteja pensando em adquirir, né, ou contratar alguém para melhorar os resultados dentro da sua empresa, para mim o melhor de todos é o Dorival Machado. Olá, eu me chamo Douglas Madeira, eu sou o diretor acadêmico da Escola Zion, uma rede de escolas de tecnologia com mais de 10 unidades no Brasil. E eu estou muito feliz de estar falando aqui nesse vídeo sobre esse profissional incrível que é o Dorival Machado. Eu tinha um grande problema que era um alto índice de inadimplência escolar. Nós fizemos um contato, contratamos o serviço de consultoria do Dorival, onde ele entendeu sobre o meu negócio, entendeu o que nós tínhamos de pontos para melhorar dentro do setor de cobrança. Ele pôde enxergar todas as áreas que nós precisávamos de ajuste e como os nossos funcionários precisavam ser treinados. O impacto é que o índice de inadimplência na minha escola diminuiu drasticamente e os resultados aumentaram. Por isso, eu, Douglas Madeira, indico esse profissional brilhante que é o Dorival Machado. Esses são apenas 2 entre muitos casos de profissionais que deram esse passo e transformaram suas realidades. E o próximo caso de sucesso pode ser o seu. Depende de você querer que seja o seu. Lembre-se, todos começaram exatamente de onde você está nesse momento, na dúvida se deveriam ou não se juntar a essa mentoria e decidiram investir em si mesmos. Eles decidiram investir. Os resultados falaram por si. Isso é a prova mais poderosa e se funcionou para eles, pode funcionar para você também. Não tem como. E para tornar essa decisão ainda mais fácil e agregar mais valor a essa mentoria, eu preparei alguns bônus especiais que você recebe ao se inscrever sem nenhum custo adicional. Vou compartilhar com você a partir de agora. Então, o primeiro bônus que eu quero dizer para você se juntar a um seleto grupo, é um pacote completo de planilhas, né? Planilhas são modelos prontos, com visual profissional e exclusivo até, tá? Já com fórmulas e tal. Essas planilhas são sobre acompanhamento da inadimplência, a recuperação, o desenvolvimento da equipe, os canais que estão dando certo, tudo medido com planilha, as ações que estão sendo feitas e muito mais. Então, é o ideal, são planilhas ideais para você ter como opção para apresentar para o seu superior, seja ele seu gerente, seu diretor, enfim. Então, o primeiro bônus é esse pacote de planilhas. Vai juntando aí que tem vários. O bônus número 2 é uma aula extra sobre como construir uma política de cobrança. Eu gravei uma aula com 35 minutos. Essa aula fala sobre como construir a política de cobrança, a régua de cobrança, as réguas de cobrança, enfim. Por quê? Porque diversas empresas que eu conheço, que eu já trabalhei, enfim, e até médias e grandes empresas, elas não têm uma política de cobrança escrita, documentada, elas têm uma prática de cobrança. E aí, cada um faz do seu jeito. E aí, quando cada um faz do seu jeito, é assim, uma pessoa vai embora, entra outra e essa outra faz do jeito dela. Mas se tem uma política de cobrança que é instituída e revisada anualmente, o que mudou, o que não mudou, as pessoas têm que agir conforme a política de cobrança. Então, eu te dou uma aula, no bônus 2, uma aula de 35 minutos sobre como montar a sua política de cobrança. O bônus 3 é um treinamento. Eu vou te dar 3 vídeos. Um vídeo sobre as etapas do processo de cobrança, para você treinar o seu pessoal. Você pega esses vídeos e apresenta para o teu pessoal, discute, trava, volta, enfim, faz uma sessão de treinamento com ele, que vale a pena. O primeiro fala das etapas da cobrança. Então, o planejamento. No planejamento para cobrar, de cara, são 13 perguntas que têm que ser respondidas. Depois, no início da cobrança, mais 6. No durante, mais de 20. E no encerramento, 3 técnicas para chegar mais rápido a um acordo. Então, eu te dou, nessa aula, o passo a passo do início ao final de uma cobrança. São 35 minutos de muito aprendizado. Uma outra aula que eu gravei são 25 minutos para trabalhar tipos de inadimplentes, a melhor forma de cobrá-los. Então, como você reconhecer aquele tipo, como você
ao conversar com ele, ao ver o histórico, ao ver tudo que você tem de detalhes, detalhamento dele, como é que você caracteriza, como é que você define que aquele cara é um perfil X e como lidar com esse perfil X, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, são 25 minutos também que você, que é gestor, pode usar para treinar o seu time, e se você não é gestor, para você melhorar a sua performance. E a aula 3, que é um bônus 3, né? Que na aula 3, que é uma aula sobre técnicas de negociação, com mais de 15 técnicas de negociação para se chegar a um acordo. São 25 minutos também. Então, só esse bônus 3 é um treinamento. É um treinamento para teu time. Vai vendo quanto isso poderia custar. Eu sei quanto eu cobro por um treinamento de um dia sobre esse assunto. Não vou entrar no detalhe agora, mas certamente é alguma coisa a se considerar. Aí tem mais um bônus, o bônus 4. O que é o bônus 4? O bônus 4 é um checklist cobrança inteligente. Então, é um checklist onde você vai poder aplicar antes, durante e depois do contato, para você acompanhar resultados. É como se fosse um manual prático. Aí você fez isso? Fiz. Você fez isso? Então, várias perguntas aí, 7, 8, 9 perguntas em cada fase dessa aí, para você saber se você está fazendo um trabalho bem feito, um trabalho que demonstre método, que demonstre realmente conhecimento. Bônus 4. Bônus 5, um e-book sobre lidar com inadimplentes difíceis. Naquela outra aula era tipos de inadimplentes. Agora, especificamente, são os inadimplentes difíceis. Então, é um conteúdo valioso, direto ao ponto, com soluções práticas para as situações mais delicadas do dia a dia. Então, é o bônus número 5, um e-book sobre os tipos de inadimplentes difíceis de se lidar. O bônus número 6 é o meu livro físico. Então, você vai receber um livro que tem 120 e poucas páginas, uma coisa assim. Esse livro, ele tem as 103 abordagens para você cobrar o inadimplente e manter o cliente. Então, é um livro que tem foco nas pessoas o tempo todo. Eu sentia falta disso. O livro anterior que eu escrevi, ele era focado em processos, procedimentos, políticas, e ele não falava de pessoas. Nesse, eu resolvi falar de pessoas. Então, é um livro especificamente voltado para pessoas que junta aí os meus 30 anos de experiência aí na área. Bônus 6. O bônus 7 tá, é um outro kit, é um kit de avaliação de competências. Eu falei nesta aula, no comecinho desta nossa aula, falei para vocês que eu ia voltar a esse ponto mais tarde. Lembra que eu falei que ia até sugerir outros modelos? Naquele momento eu sugeri um modelo. Aqui eu vou te dar uma ferramenta completa para você avaliar competências. São 10 dimensões e você pode aumentar essas dimensões. A ferramenta permite, você pode excluir, pode trocar uma pela outra, enfim, de acordo com a sua empresa. Então, essa ferramenta, ela vem acompanhada de um guia, você preenche, então, você lê o guia como preencher, vai lá e preenche, e aí você vê os gaps entre o que é ideal e o que é real, e aí você faz um plano de desenvolvimento individual. E aí eu te mostro também tudo isso planilhado, como você fazer esse plano de desenvolvimento individual. Então, é um diagnóstico e a solução na mesma entrega. É o bônus número 7. O bônus número 8 é o acesso à comunidade Cobrança 360 Graus, que é uma comunidade fechada para os alunos que entraram para dentro do nosso ambiente, toparam seguir com a gente esses 2 meses e criar, enfim, experiências diferenciadas e de alto impacto na performance. Então, é uma comunidade para tirar dúvidas diretamente comigo, trocar experiências uns com os outros e os outros com os uns, enfim, buscar apoio para as decisões e os desafios diários. É um network valiosíssimo, né? Imagina você estar conectado aí com pessoas de outros estados, enfim, que tem diferenças, que produtos, outro é serviço, enfim, é legal, porque isso só agrega. Então, é um momento de compartilhamento de insights. Lá dentro também, isso independe das nossas reuniões. A reunião acontece, mas independente disso, vocês podem continuar trocando figurinhas, né? E eu também vou fazer algumas sessões de perguntas e respostas ao vivo.
né, periódicas entre uma sessão e outra, eu não sei exatamente quantas, conforme eu sentir necessidade, vão trazer atualizações e garantir que ninguém fique perdido. Então, eu falei de 8 bônus. Rapidamente, um pacote completo de planilhas, a aula extra sobre política e regra de cobrança, o treinamento com aqueles 3 vídeos para treinar a sua equipe, o checklist de cobrança inteligente, o e-book Como Lidar com Clientes Inadimplentes Difíceis, o livro físico Em Busca da Inadimplência Zero, o bônus 7, Ferramentas para Avaliação de Competências, e o bônus 8, entrar, fazer parte da comunidade e ter como benefício trocar figurinhas sobre coisas que deram certo, coisas que nem tanto, e assim vai. Então, quanto é que você acha que poderia valer todos esses bônus juntos? Sei lá, R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000? Imagine escrever um livro. Você escreve um livro de um dia para o outro, e o meu livro foi escrito, não tinha GPT, não tinha inteligência artificial, eu escrevi na unha, né? Então, coloquei minha experiência ali, não é só o livro, pacote de planilhas, a gravação das aulas, o conteúdo da aula, gravar a aula, eu estou gravando aqui, mas o que importa é o que eu estou passando para você de conteúdo, né? O checklist, o e-book, quanto você acha que isso pode valer? Dá uma pensada. Pensa aí para você imaginar quanto custa a nossa mentoria. Aí soma os bônus todos com o quê? Eu topei os bônus, entrei para dentro da mentoria. Então, eu vou ter 6 reuniões. No primeiro mês, reuniões semanais. E no segundo mês, reuniões quinzenais. Em torno de 1h30. Eu sempre falo em torno, que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é em torno de para você se balizar. E se a gente somar mais esse valor que você já sentiu que tem, mais aqueles bônus. Então, pensa nisso aí. Mas eu não quero que você fique preso ao preço. O que eu quero que você pense, vou trazer para mim aqui agora, sabe? Sair um pouco daqui. Eu quero que você pense, nesse momento, deixa de lado o valor. Pensa o seguinte, quanto vale para você resolver os problemas que a gente discutiu? Problemas de equipe, problemas de índices de recuperação, problemas de uma política que precisa ser adequada, uma regra de comércio que talvez não esteja adequada, um sistema que talvez precisa ser revisto, alguma coisa assim. Quanto vale para você resolver isso? Quanto vale recuperar créditos, receitas que estão escapando, que estão na rua? Quanto vale você se tornar ou você se transformar num líder diferenciado que apresenta resultado, que vai ter uma carreira, uma possibilidade de ter uma carreira diferenciada? Pense no custo de não agir, permanecer com a inadimplência alta, perder oportunidade por ineficiência, ver a concorrência avançar, enquanto você fica preso aos mesmos problemas. Isso é muito caro, você pode ter certeza que é muito caro, é muito mais caro do que o preço dessa mentoria. O meu objetivo aqui não é vender a mentoria, é te oferecer uma chance de transformação. Por isso eu montei um pacote tão completo, com mentoria mais bônus, que vale muito mais, ele vale muito mais do que efetivamente ele custa. Você pode ter certeza disso. A gente reuniu conhecimento, ferramentas, o suporte que você vai ter para subir de nível. É literalmente o que eu gostaria de ter quando eu comecei, que eu apanhei pra caramba na área de cobrança, porque não tinha nada disso. Eu aprendi fazendo, eu aprendi tomando paulada, que é o que muita gente fala para mim, eu aprendi na raça, eu estou aprendendo tomando paulada de todo lado. Eu estou entregando esse atalho para você. E para eliminar qualquer risco, o que eu faço? Você tem 7 dias para testar. Mas isso é por lei. Beleza, eu estou te dando essa alternativa. Veja os materiais, comece a interagir com a gente. Em uma semana, 7 dias, eu achei que não está legal, beleza, a gente te devolve. Vai ser o primeiro caso, nós nunca tivemos nenhum caso, mas eu tenho que te dizer isso, a gente te devolve, não vamos ficar questionando, não. Essa garantia é para você ter a certeza de que a gente ter certeza que você está satisfeito, para você ter a certeza que o risco é nosso. E eu faço isso por quê? Porque, genuinamente,
eu quero que você veja valor nesse programa, muito mais do que o que ele custa. E eu quero te dizer também o seguinte, essa oferta que você vai ver na página seguinte é uma oferta exclusiva para quem acompanhou até agora. Ela vai fazer parte, 8 pessoas vão poder tirar proveito disso. Eu vou segurar essas condições que você vai ver, eu já vou te dar as coordenadas, valem até a meia-noite de hoje. Depois disso, você pode fazer a inscrição? Pode, até fechar as 8 pessoas no preço normal, que você vai ver na tela que eu vou te falar. Mas são vagas limitadas a 8 pessoas. O meu acompanhamento vai ser feito de perto e eu crio aqui o meu compromisso com você. Prefiro um grupo menor, onde eu possa dar atenção e trabalhar com vocês nas dúvidas e na personalização, na customização. Portanto, inscrições abertas. A partir de agora, meu time já colocou no ar inscrições abertas até fechar as 8 ou até das 8 pessoas, tá? Não dá para você adiar essa decisão, porque depois as vagas vão fechar. E se você achar que é marketing, não posso fazer nada, mas o que eu quero é que você venha com a gente, entre para dentro desse nosso ambiente e você vai ser uma pessoa que vai compor, certamente você vai nos ajudar e certamente outros te ajudarão muito. E vou te dizer, por último, tem mais um detalhe. Fazendo a inscrição hoje, existe já um desconto de R$ 500. Então, hoje, até meia-noite, você vai ter R$ 500 a menos no preço que está na tela que eu já vou te dizer, e lá você vai ver as condições que você pode pagar isso, parcelamento e tal. R$ 500 de desconto até meia-noite. Depois disso, você pode fazer? Pode, mas não tem mais esse desconto. Então, a hora é uma hora de decisão. Tudo que você aprendeu até aqui nas aulas 1, 2 e 3 te trouxe conhecimento e clareza. E ainda temos aula com a Patrícia semana que vem. Agora, o conhecimento precisa se transformar em ação. Você está diante de uma oportunidade. É pegar, né, nesse impulso, direcionar esse impulso, essa vontade que você está agora para a mudança e entrar para dentro desse ambiente com a gente. Então, eu te pergunto, o que você vai fazer com tudo isso que você viu até agora? Vai fechar o caderninho e amanhã você volta à rotina na sua empresa esperando que as coisas mudem sozinhas? Não vão mudar. Ou vai agir e dar o passo que te separa, o que separa aqueles que ficam na média daqueles que são os extraordinários. Lembra os 10%? Lembre-se, é só uma parcela pequena de profissionais que estão nesse patamar dos 10%. E são os que se destacam, que crescem profissionalmente e que são reconhecidos por líderes de alta performance. E aí, basta você apertar o dedinho aí no link que está no chat aí e entrar para dentro. Vai ser um grande prazer te receber. Eu estou aqui de mãos abertas, de braços abertos para te receber e ter você com a gente nessa jornada, sabe? Se você quer subir, evoluir de nível, ver seus resultados realmente melhorarem, faça parte desse time da Mentoria 360 Graus, um projeto que carinhosamente eu criei, contando com a minha experiência de resultados que a gente já proporcionou, claro, proporcionou junto com as empresas, mas que a gente trouxe resultados. Então, não perca tempo. Clique no link que está nos comentários, acesse agora no link, você vai para a página que dirá todos os detalhes da mentoria para garantir a sua vaga. Lá você vai encontrar os detalhes finais para que você possa fazer uma inscrição rápida e segura. Não deixe para depois. Cada dia mais, com inadimplência alta, é dinheiro que não volta, né? É estresse para a sua equipe, é oportunidade perdida. Por outro lado, cada dia mais cedo, junto com a gente na mentoria, é um dia a menos que você rumo à solução. Você vai chegar mais rápido à solução. Quanto antes a gente começar, mais rápido você vai ver os resultados positivos. As vagas são limitadas de fato. Seria frustrante, daqui a algumas semanas, você ouvir a pessoa e pensar o seguinte: puta, eu devia ter ido, eu devia ter embarcado naquela, né? Então, seria frustrante. Então, tome a decisão agora.
clique no link, inscreva-se na mentoria Cobrança 360, venha fazer parte desse time. Eu vou te dar um abraço virtual e a gente vai estar junto nesses próximos 2 meses. Eu te garanto, você não vai se arrepender. Essa é uma chance de driblar a inadimplência, né, e mostrar resultados na sua carreira. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Semana que vem tem mais, na segunda-feira, mas provavelmente lá a turma já vai estar fechada. Foi um prazer compartilhar conhecimento com você. Agora eu conto com a sua presença na mentoria. A gente vai começar no dia 23 de abril, nossa primeira reunião. Vamos juntos tornar a operação de cobrança uma referência 360 graus de alta performance. Para fechar, sou Dorival Machado e eu vou estar te esperando do lado de lá. Vem cá, que eu vou te dar um abraço. Tchau, até já.